No dia 30 de setembro aconteceu um ato interreligioso em prol do Sínodo da Amazônia, sobre o Sínodo da Amazônia, na Catedral da Sé, em São Paulo, com alguns líderes religiosos e também com o arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. E esse encontro foi alvo de algumas críticas por parte de algumas pessoas que estavam lá presentes e fizeram vídeos, principalmente por causa de pequenos cartazes e até de manifestações de algumas pessoas que estavam participando em prol de Lula livre. Esta manifestação destes jovens que estavam presentes, eu vou mostrar o vídeo, o que eles gravaram no Stories do Instagram deles, principalmente o do Guilherme Maria. Eu vou mostrar exatamente o que aconteceu no final do vídeo, você vai ver tudo o que ele filmou. Nós temos a versão do Guilherme, nós não temos a versão dos organizadores deste encontro interreligioso. Mas o que nós percebemos é que há um problema dos dois lados. Há um problema de conflito. Muitos conflitos políticos foram levados para dentro da igreja por culpa de praticamente todos os setores, de todos os grupos. As pessoas politizaram certos debates da igreja que não deveriam ter sido politizados, não deveriam ser debates da igreja, não defendendo bandeiras. E aqui, bandeiras dos dois lados, ou dos três lados, ou dos 10 lados. O primeiro problema que eu vejo efetivamente neste encontro interreligioso é que há participação política de grupos políticos. E se os organizadores sabiam que isso poderia acontecer, eles não deveriam ter usado o espaço litúrgico da catedral, não deveriam ter usado o altar principal, talvez um salão da paróquia, um salão preparado para esse tipo de reunião e de encontro, onde qualquer manifestação pode acontecer e as pessoas têm direito de se manifestar como quiserem. No espaço litúrgico e o uso litúrgico que é feito deste espaço, não pode acontecer ali manifestação política de nenhum lado. Nenhum lado. Por mais justa que seja a sua manifestação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu também preciso pontuar uma questão sobre o Guilherme e os outros rapazes que estavam ali se manifestando contra o que acontecia. Eles não se manifestaram simplesmente contra os cartazes Lula livre, eles também se manifestavam contra o sínodo. E isso é um cuidado que nós devemos ter. O sínodo é um acontecimento da igreja, querido pelo Papa Francisco. Muita gente tem criticado o sínodo, criticado o Papa Francisco e acusado a igreja de heresia, de não ser um ato de magistério da igreja, contradizendo a vontade do magistério e da hierarquia da igreja. Inclusive o Guilherme e o amigo dele levantaram cartazes contra o sínodo e não contra os cartazes do Lula. Eles começaram a manifestação deles, talvez muito corretamente, perguntando por que há aquela manifestação política dentro da catedral. Não deveria acontecer ali aquele tipo de coisa. Mas quando eles passam a crítica também para a igreja, do meu ponto de vista, eles perdem a razão. Porque já não se manifestam mais como católicos. Não católicos que estão em comunhão com o magistério da igreja. Não católicos que estão em comunhão com a igreja e a unidade da igreja. Porque eles querem se opor à vontade do magistério. Claramente existiam pessoas que estavam ali que não eram católicas, que estavam simplesmente com o intuito de se manifestar politicamente. O espaço litúrgico foi usado de forma equivocada para esse encontro, se os organizadores sabiam que poderia acontecer esse tipo de coisa, que pessoas levariam manifestações e pautas políticas para aquele acontecimento. Mas também a gente percebe que o arcebispo, ele não sabia o que estava acontecendo para baixo do altar. Provavelmente ele não viu os cartazes pró-Lula e também não viu os cartazes contra o sínodo. Porque aqui, no caso, os dois cartazes deveriam ser retirados. Primeiro porque não é lugar para manifestação política desse tipo. E segundo, porque também não é lugar de críticos da igreja, do magistério e da unidade da igreja. Porque se são críticos da igreja, não são católicos. Não são pessoas que estão em unidade com o Papa, com os acontecimentos e eventos da igreja. Então nós percebemos dois erros.
3 erros, talvez, se a gente colocar a questão dos organizadores não terem prestado atenção sobre de que forma o espaço seria usado. E se sabiam, erraram 2 vezes. Por fim, eu vou deixar aqui uma série de links e referências sobre o sínodo, principalmente porque muita gente tem criticado o sínodo. De novo, eu quis simplesmente trazer uma visão um pouco mais ponderada sobre os acontecimentos. Nem defender um lado nem outro, porque as pessoas estão muito radicalizadas. Nós devemos analisar as questões do ponto de vista correto. Nós temos apenas aqui o ponto de vista do Guilherme e nós vamos assistir o vídeo que ele publicou no Stories dele, tudo na íntegra, exatamente como ele publicou. Mas nós temos apenas a versão dele. Nós não temos a versão dos organizadores do evento, nós não temos a posição das pessoas que trabalham ali na Catedral da Sé e nem mesmo do arcebispo. Então é preciso também a gente tomar um pouco de cuidado, porque a gente toma partido de algumas coisas com uma visão muito enviesada. O Guilherme e os amigos dele também erraram, e erram quando criticam o sínodo. Muitas vezes, sem conhecimento exato do que é um instrumento de trabalho, do que vai ser debatido. E se você quer ter uma visão um pouco mais completa sobre o sínodo, os links e referências estão aqui embaixo na descrição. Confie na igreja, isso nós precisamos ter em mente. Confiar primeiro na igreja e não simplesmente em qualquer guru de internet que critica o magistério, critica a igreja. E também nós não podemos radicalizar para os outros extremos. Achar que a igreja é espaço de debate político na verdade, a gente precisa pensar um pouco. É sim lugar para debate político, mas não debate partidário, não defender bandeiras de nenhum lado. Nenhum lado, nem mesmo dos lados que se dizem católicos, nem mesmo quem está no poder ou quem está na oposição ao poder. A igreja não pode ser palco desse tipo de coisa. A igreja tem que ter um lugar mais ponderado. A doutrina social da igreja fala da atuação política dos católicos e da forma como nós devemos nos manifestar politicamente na sociedade. Mas essas manifestações não podem ter bandeiras politizantes dentro do espaço litúrgico, dentro da atuação efetiva da igreja. Porque governos passam, políticos passam, partidos passam, mas a igreja fica. A igreja está aí. Mas nós não podemos radicalizar como outros lados também estão radicalizando. Tudo é medido de forma ponderada. Eu vou deixar aqui os vídeos do Guilherme, os links e a referência, já que ele é a única testemunha que filmou o que aconteceu ali, nós temos o viés da versão dele. Mas dá pra gente entender um pouco do contexto de tudo que está acontecendo. Eu também vou deixar o link para o Instagram do Guilherme aqui embaixo para fazer jus ao conteúdo que é dele. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Tem bastante Lula livre, né? Nós vamos abordar Lula livre até o dia que ele foi inocentado e sair da cadeia. Nós somos católicos, temos todo o direito de fazer o que a gente quiser. Vocês não vão atrapalhar o movimento. Vocês não vão atrapalhar. Nós somos católicos. Não, Nós você somos pode ser o que católicos. for, mas você não vai atrapalhar. Nós não vamos Não, não é atrapalhar, é oposição ao circo que estão fazendo. Nós não vamos atrapalhar nada.
Assim como eles podem colocar Lula livre estampado lá, nós como católicos nós podemos sim. Se é possível colocar Lula livre dentro da catedral, nós podemos nos opor sim. Você não tem o direito de chutar o cartaz. Não me segura, por favor. Não me segura. Você também não tem o direito de me segurar, não. Não tem. Tenho, eu sou católico. Eu sou católico. Você não é católico, você é ateu. Eu sou ateu? É. Você não está dentro da igreja Você é fazendo católico? isso. Muito católico. Mais do que você. Você apoia o sínodo? Você apoia esse circo que estão fazendo Lógico dentro da que eu igreja? Você apoia colocar Lula livre dentro da igreja? Companheiro, cada um, você tem que respeitar, até Cristo respeitava. Se Dentro você- da igreja não tem Cristo o direito de respeitava- colocar Lula livre dentro da Cristo igreja. respeitava até dentro da sinagoga. O que Jesus Cristo fez quando estavam vendendo coisas dentro do templo? Ele pegou um chicote e tirou todo mundo de lá à força. Então eu vou tirar Leia a você- Bíblia, por favor. Você é católico, mas está se opondo a uma ação de uma ação do Papa. Nada da ação do Papa. O instrumento labores não foi escrito pelo Papa. Não foi escrito pelo Papa. Aqui não foi feito, virou uma burrice ainda por cima. Ainda por cima é burro. Lá é o diálogo. Lá o diálogo. Por cima é burro. Nem sabe. Você não tem o direito de encostar em mim. Eu não vou encostar você. Não vai Só tô mesmo. falando pra você lá fora. Eu não vou sair da catedral. Lá fora. Eu não vou sair da catedral. Eu não vou. Ele tá tentando me expulsar da catedral. Você não tem o direito. Você que precisa respeitar o templo. O templo, ele precisa de respeito. Então você tira aquele Lula livre de lá. Respeite o templo. Respeite Você não pode. Me devolva. Você não pode. Acabou de pegar o cartaz. Me devolve o cartaz. Respeite o templo. Tira o Lula livre de lá. Respeite Tire o templo. Lula livre de lá. Respeite lá Respeite o fora. templo. Lá fora. Respeite o templo. Lá fora. Não vou sair da catedral. Você não tem o direito de me expulsar da Você- igreja. eu não estou expulsando, Você eu estou não falando tem pra o você. direito de me expulsar da Eu igreja. estou falando- Não encosta em mim, você também tem esse direito, não. Você tem que dialogar lá fora, porque lá fora Eu é não o vou lugar. sair do templo. Você vai está dialogar lá perturbando. fora, você está conturbando o ato. Não encosta em mim. Não põe a mão nele. Dá licença, por favor, nós somos católicos. Vocês querem conversar? Vamos conversar lá Você fora. não vai me tirar da igreja. Você não tem o direito de me expulsar da Você não tem igreja. direito. Não vai. Não vai. Ó, eu tô. Você não Ele vai, tá me cara. tirando. Esse senhor tá me tirando o direito de andar dentro da catedral. Está me agredindo. Não tô agredindo. Vou Está me agredir daqui um empurrando. pouquinho. Me agrida? Daqui um pouco você Faça acredita. isso. Então saia. Eu não vou sair da igreja. conseguiu- Você não pode Você já me expulsar da igreja. Você não tem esse direito. Nem o segurança tem esse direito de me expulsar dentro da igreja. Quem o senhor pensa que é? A senhora ela tá se achando a dona da igreja, querendo barrar os outros de andar dentro da igreja. Tá querendo interromper o nosso irmão. Jesus Cristo deu as chaves do céu a Pedro e não a senhora. Você não tem esse direito. Filho de Trento, entendeu? Inocência, Papa Inocêncio III. Então, respeitemos a igreja. Se ele tem sua opinião, respeite, mas não sem a violência. Tem uma mensagem. Cabeça de vocês. Coisa feia. Coisa feia. Nasce, menina, pra luz. Vocês precisam de luz. A senhora também. Olha aqui.